perdão silencioso que mudou tudo. A tarde em que eles redescobriram a amizade. Era uma tarde ensolarada na vila de São Cristóvão, e a antiga clareira, cercada por montanhas majestosas, parecia quase mágica. Clara se lembrava de cada centímetro dali. Ela ainda podia ouvir as risadas enquanto brincavam, a energia pulsante do lugar. Mas agora, a nostalgia era misturada com uma tensão que parecia palpável no ar, depois de anos de silêncio e desentendimentos. Hugo estava finalmente de volta. Não que ela estivesse ansiosa para vê-lo. A dor das palavras não ditas e as feridas abertas não desapareceram. Com um cobertor xadrez sob o braço e uma cesta simples em mãos, Clara caminhou lentamente até a clareira. O sol brilhava e os pássaros cantavam, mas sua mente estava em um turbilhão. O cheiro de grama fresca misturado com o perfume das flores silvestres a envolveu. Mas tudo parecia distante enquanto pensava no que poderia acontecer. E se eles não conseguissem se encontrar de novo? Hugo apareceu de repente, como uma sombra de seu passado. O olhar dele se cruzou e, por um momento, o tempo pareceu parar. Uma corrente elétrica percorreu o corpo de Clara, e ela hesitou. O nó na garganta quase a impediu de sorrir. Hugo também parecia apreensivo, mas seguiu em frente, colocando um pé na clareira que antes era um playground de risos e travessuras. Ei, Clara, ele disse, a voz tremendo um pouco. Trouxe algumas coisas. O que você tem aí? Ela perguntou. Uma mistura de curiosidade e desconforto. Um simples piquenique. Que tal um pouco de queijo e algumas frutas? Lembrei de como você amava isso. A simplicidade da cena contrastava com os sentimentos tumultuados deles. Clara acenou, permitindo um pequeno sorriso. Algo a impulsionou a se aproximar, a se sentar perto dele. Enquanto desenrolavam o cobertor, risos nervosos começaram a surgir, quebrando o gelo que pairava entre eles. A atmosfera leve e fresca da clareira começou a suavizar as arestas afiadas que ainda cortavam seus corações. Os petiscos eram simples, mas enquanto comiam, lembranças começaram a fluir. Conversas sobre as loucuras da infância, aventuras esquecidas e o cheiro da terra molhada após a chuva. O clima leve começou a transformar-se à medida que os recuerdos provocavam emoções adormecidas. Mas logo, a conversa mudou. Perguntas começaram a surgir, murmúrios de incerteza. Será que poderiam falar sobre o que realmente aconteceu? Será que conseguiam lidar com a verdade? E se eu disser que eu fiquei esperando uma ligação sua? Clara perguntou, quebrando o silêncio enquanto o pôr do sol tingia o céu com tons de laranja e rosa. Hugo desviou o olhar. A tensão aumentando como o vento que soprava entre as árvores. Eu também, mas tudo ficou tão complicado. As palavras esta. O que aconteceria se eles dissessem a verdade? Poderiam suportar as verdades que poderiam ser reveladas? O peso do passado estava presente, e o medo do que poderia acontecer com aquilo que estavam tentando restaurar pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hugo desviou o olhar, a tensão aumentando como o vento que soprava entre as árvores. Eu também, mas tudo ficou tão complicado. O silêncio caiu entre eles
pesado como uma nuvem de tempestade. Clara sentiu o coração acelerar. As palavras estavam lá, flutuando entre eles, mas a verdade ainda estava presa na garganta. O peso do passado parecia esmagá-los, mas antes que pudessem explorar o que sentiam, um barulho estrondoso cortou a calmaria da tarde. Um carro acelerado surgiu na estrada de terra, levantando poeira e pedras. Clara e Hugo se viraram, o olhar confuso. O veículo parou abruptamente. E a porta se abriu com um estrondo. Uma figura familiar emergiu, com o rosto pálido e os olhos arregalados de terror. "Eles estão vindo, precisamos ir!" gritou Beatriz, a melhor amiga deles da infância. O desespero em sua voz fez Clara estremecer. O que estava acontecendo? Hugo se levantou rapidamente, olhando para Beatriz. "Como assim? Quem está vindo? Você não sabe? Aconteceu algo grave. O pai do Hugo, ele..." A voz de Beatriz falhou antes que ela conseguisse terminar. Clara conhecia bem e, naquele momento, viu o medo refletido em seus olhos. Um nó se formou no estômago dela. "Beatriz, respira", Clara pediu, a angústia crescendo. "O que aconteceu com ele?" Mas Beatriz não respondeu. Olhou para Hugo. E pela primeira vez, Clara percebeu a conexão profunda entre os dois. Algo estava errado. Eles trocaram um olhar que fez um calafrio percorrer a espinha de Clara. "É melhor você puxar o carro para um lugar mais escondido. Se eles te acharem aqui..." Beatriz hesitou, e as palavras ficaram presas. Hugo, perplexo, não sabia como reagir. "Quem está vindo?" Ele pressionou, sua voz subindo de tom. "O que você não está me contando?" "É a gangue. O que seu pai fez está fazendo barulho. Eles descobriram, Hugo. E eles estão atrás de você e de Clara também. Eles acham que você está envolvido. O que quer que tenha acontecido, precisamos sair agora", Beatriz exclamou. O ar ficou pesado com essa nova realidade. Clara olhou para Hugo, seu coração disparado. Tudo que eles tinham era uma amizade quebrada e esse momento caótico. "Hugo, o que você sabe? O que seu pai fez?" perguntou, a voz tremendo. A expressão de Hugo mudou. O medo distorcia seus traços conhecidos. Eu não sabia que as coisas tinham chegado a esse ponto. Meu pai, ele fez negócios que não devemos questionar, mas nada disso é minha culpa." "It's all gone wrong, Clara." Ele murmurou, desolado. "Eu não queria que você ficasse envolvida nisso." Clara olhou nos olhos dele, agora percebendo as profundas marcas que a vida causou em um amigo que uma vez foi tão próximo. Flash de emoções se misturava à confusão. Aqui estavam eles, a uma conversa de distância de um perdão, agora em meio a um pesadelo. Então, um barulho ensurdecedor ecoou por entre as árvores. Um grupo de homens se aproximava, rindo e gritando. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A verdade que poderia libertá-los estava agora completamente fora de alcance. E a possibilidade de recomeçar parecia perdida, soterrada sob uma sombra que crescia rapidamente. "Vamos!" Beatriz gritou, puxando Clara. Tudo o que passou agora parecia insignificante diante do que estava por vir. A clareira, uma vez repleta de risos e lembranças, tornava-se o cenário de algo muito mais sombrio. "Clara!" A voz de Hugo chamou, mas enquanto o terror se espalhava, a pergunta ficou no ar. "Até onde você iria para salvar alguém que um dia foi especial? E se o que você crê que sabe for apenas a ponta do iceberg?" Clara hesitou, sem saber o que escolher. O que realmente era a amizade quando tudo parecia desmoronar? Clara e Hugo se entreolharam, a confusão estampada no rosto de ambos. O barulho dos homens se aproximando trazia um terror que nenhuma conversa sobre perdão poderia apaziguar.
Beatriz puxou Clara para trás e os três se encolheram atrás de uma árvore, coração a mil. Os risos e gritos cada vez mais altos anunciavam a chegada de algo muito pior do que suas brigas infantis. Beatriz, quem são eles? A voz de Clara tremia, a adrenalina disparando. O olhar de Beatriz era de desespero. Eles fazem parte da gangue do seu pai, Hugo. Precisamos ir agora. Os homens apareceram na clareira, rindo e falando alto. Clara prendeu a respiração. O que eles querem? O que seu pai fez? A cada segundo, o clima se tornava mais opressivo. Hugo olhou para os amigos e disse, quase sussurrando: Eu não sei o que fazer. Eu não queria que ninguém se envolvesse. Não assim. De repente, um dos homens se destacou. Seu olhar feroz atravessou a clareira como uma lâmina. Alguém viu o Hugo? O garoto precisa prestar contas. Sua voz ecoou e uma onda de pânico atravessou o coração de Clara. Como assim? O que Hugo tinha a ver com isso? Antes que alguém pudesse responder, aquela figura avançou. Sua presença era intimidante. Beatriz se virou rapidamente. Hugo, você precisa contar pra gente o que é isso. Por que eles estão atrás de você? Hugo engoliu seco. A expressão dele era de tormento. Meu pai é envolvido em algo muito feio. Não era comigo que isso deveria ter a ver. Eu tentei ficar longe. Ele parecia pequeno, esmagado pelo peso da verdade. Mas antes que Hugo pudesse se explicar, um grito cortou o ar. Lá tá ele! Um dos homens tinha avistado Hugo. O foco se intensificou. Ele não vai escapar dessa vez. A urgência se intensificou conforme Beatriz puxava Clara e Hugo pela mão, tentando alcançar a segurança das árvores. Mas então, algo realmente chocante aconteceu. Um tiro ecoou pela clareira, perfurando o ar fresco da tarde. Clara gritou. O impacto foi instantâneo. A explosão sonora reverberou e um dos homens caiu ao chão, levando a atenção de todos. O caos se instaurou. Tensão pairava como um manto pesado. O que estava acontecendo? Hugo olhou, seu rosto pálido, os olhos arregalados. O que foi isso? Ele parecia completamente desorientado. O erro em seu olhar era profundo. Um homem de pele clara, apoiado sobre a árvore ao lado, com uma arma em mãos, apareceu do nada. Hugo, você não sabe verdadeiramente quem está sendo caçado. A voz, cheia de raiva e dor, chocou Clara. Então, tudo estava se desenrolando diante dela. Como assim? O que você sabe? A pergunta escapuliu da boca de Hugo. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você não faz ideia. Todo esse tempo, você foi o escolhido, Hugo. O que ocorreu não é só por causa do seu pai. Tudo isso envolve você e suas escolhas. As palavras cortaram o silêncio como uma faca, e Clara sentiu um nó na barriga. Mas o tempo não parou. Enquanto o homem fazia suas revelações, mais gritos ecoaram. Alguns dos homens começaram a recuar, olhando aterrorizados ao redor. Algo estava chegando. Algo que eles temiam mais do que o próprio Hugo. Vamos, agora! Beatriz gritou, e todos começaram a correr, mas ainda havia uma sombra de dúvida pairando. Hugo, o que isso significa? Escolhido para quê? Perguntava Clara, mas a resposta não veio. Apenas mais perguntas pairavam no ar, como uma neblina densa. Enquanto fugiam, Clara olhou para Hugo. Ele carregava um peso que não sabia como dividir, e nesse momento tudo parecia ter mudado. O passado, as brigas, a amizade, tudo havia se transformado em um novo pesadelo. Desculpem, Hugo murmurou, enquanto eles se afastavam da clareira ensanguentada. Mas isto era apenas o começo. O que ele realmente carregava, o que havia aprendido, a verdade que estava oculta, estava prestes a ser revelada. A clareira, cheia de risos outrora, agora se tornava um campo de batalha de segredos. E Clara se perguntava:
Quem realmente estava caçando quem? Clara e Hugo correram atrás de Beatriz, os pés tocando levemente o solo irregular da floresta. O barulho dos ramos quebrando sob seus pés ecoava no ar tenso. Os gritos dos homens estavam cada vez mais distantes agora. Mas o medo impregnava suas almas. Era uma corrida sem destino, cada passo cheio de incertezas. "Para onde vamos?" gritou Hugo, tentando acompanhar o passo acelerado de Beatriz. "Tem uma cabana perto do rio. Podemos nos esconder lá." Beatriz respondeu, sem olhar para trás. O coração de Clara pulsava, sua mente girava com perguntas. Cada vez que ela olhava para Hugo, percebia que algo estava muito errado. Algo que ele não havia revelado. "Hugo, o que você não está me contando?" Ela perguntou, sua voz tremendo. Eu não sei, só preciso entender o que está acontecendo." Ele parecia perdido e Clara sentiu um aperto no peito. Assim que chegaram à cabana, Beatriz forçou a porta e eles se espremeram dentro, tentando se conter. A escuridão os envolveu e a única luz vinha das frestas de madeira. O silêncio era ensurdecedor. Clara pôde ouvir seu coração batendo como um tambor, ecoando seus pensamentos. "Não podemos ficar aqui por muito tempo", Beatriz sussurrou, virando-se para Hugo, que estava encostado na parede, as mãos na cabeça, um homem quebrado. "Você precisa nos dizer a verdade." Hugo respirou fundo. "Está bem, meu pai. Ele não é quem vocês pensam." As palavras saíram de seus lábios como se fossem pedras. "Ele tem negócios com a gangue, e eles não têm compaixão. O que fizeram foi por minha causa." Clara piscou confusa. "O que você está dizendo? Como isso poderia ser sua culpa?" "Antes de eu voltar, ele me contou que precisava de mim para ajudar a limpar o nome da família. E eu caí na armadilha. Fui roubado. O dinheiro que ele disse que estava investido estava desaparecendo. Eu não sabia onde exatamente e tudo foi se acumulando. Eu queria sair. Mas agora, eles pensam que eu sei mais." "Só que você não sabe nada", gritou Beatriz, angustiada. "E se eles te encontrarem, não vão parar até que você..." Um barulho alto fez os três congelarem. A porta da cabana rangeu. Clara e Hugo trocaram olhares de terror. A pressão em seus corações aumentava. No instante seguinte, a porta se abriu lentamente, revelando uma figura familiar. Clara levou as mãos à boca, atordoada. Era Tiago, o irmão de Hugo. "Vocês não deveriam estar aqui", ele disse, a expressão assustada. "Eu vim para ajudar." "Mas ajuda de quem?" Clara sussurrou confusa. Não temos tempo. Estes homens estão perto e não está seguro. Eu vou levá-los para fora, mas temos que ir agora." Hugo estava em choque. "Tiago, o que você está fazendo com eles?" O olhar de desespero em seu rosto era evidente. Mas logo, Tiago olhou para Hugo com uma intensidade incomum. "Tem algo que você não sabe, Hugo. Tudo isso é maior do que você pode imaginar." "Como assim maior? O que você quer dizer?" O pavor tomou conta do olhar de Hugo. Tiago respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. "Você precisa entender que nosso pai não está apenas em apuros por causa dos negócios que fez. Ele fez uma escolha que vai afetar todos nós. E você, Hugo, é a peça central nessa história." Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. "O que você quer dizer com peça central? O que ele fez?" Tiago hesitou, o olhar dele mudando entre os dois. "A gangue não quer apenas o dinheiro. Eles estão atrás de você não por causa do seu pai, mas por causa do seu legado. Algo que você não sabia que herdou." Uma explosão de silêncio tomou conta da cabana. Clara sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que Tiago estava sugerindo? Legado? Que legado? "Você, Hugo, você é um dos escolhidos para pegar o lugar do pai", Tiago completou.
e Clara sentiu sua cabeça girar. Você não fazia ideia, não é? A responsabilidade que vem com isso? Hugo gaguejou, a incredulidade pintando seu rosto. Isso não faz sentido. Eu não quero isso. Beatriz, precisamos sair. Beatriz gritou novamente, mas a realidade da situação afastava o que parecia uma corrida divertida em meio a risos. O silêncio que seguiu trouxe um desespero profundo. Clara olhou para os dois irmãos e, mesmo cercada de medos, ela sabia que nada seria como antes. Você não pode correr do que herda, Tiago disse, sua voz tremendo. Nós todos estamos envolvidos e é hora de você enfrentar a verdade. Clara olhou nos olhos de Hugo e viu não apenas medo, mas uma força que ela nunca tinha percebido antes. O que quer que estivesse se desenrolando, aquele era o momento em que tudo mudaria. E agora, no centro de um jogo mortal, a verdadeira batalha começava a revelar seus segredos mais obscuros, enquanto garras invisíveis se fechavam sobre eles na penumbra da cabana. Se isso é verdade, então como saímos disso? Clara perguntou, mantendo firme a esperança no meio da incerteza. Mas à medida que os sons da floresta se tornavam mais erguidos, aquela expectativa no ar parecia agora uma bomba relógio prestes a explodir. A expressão de Hugo era uma mistura de desespero e confusão, enquanto Tiago tentava segurar a situação. Clara sentia o coração acelerar. Fogos de artifício de incertezas estouravam dentro dela. Hugo, você precisa entender. O legado. Tiago insistiu, mas a urgência na voz dele não parecia suficiente. Antes que Hugo pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu de fora da cabana. O som de gritos e de muitas vozes se tornando mais próximas. Precisamos sair! Beatriz gritou, pichando Clara e Hugo, que estavam paralisados demais para reagir. Mas era tarde demais. Um brilho intenso iluminou a entrada da cabana. Clara se virou, e naquele momento tudo parecia acontecer em câmera lenta. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, suas sombras largas se sobrepondo à luz do sol que entrava por entre as frestas. Um deles, mais alto e com uma cicatriz marcante no rosto, apontou uma arma diretamente P. Olhem quem encontramos! Gritou, sua voz cheia de veneno. Escondam-se! Tiago gritou, mas o pânico tomou conta. As homens começaram a entrar, suas risadas ecoando de maneira sinistra. Elas soavam como se anunciassem algo terrível. Mas antes que qualquer reação pudesse acontecer, Hugo olhou nos olhos da gangue e, com um tom de voz que misturava medo e raiva, disse: O que vocês querem de mim? Eu já disse que não sei nada. Nesse instante, algo dentro da mente de Clara fez clique. A conexão entre as palavras de Tiago e o que Hugo estava enfrentando se tornou visceral. O que quer que fosse aquele legado estava agora atrás deles, como uma sombra ameaçadora. Você precisa contar a verdade, ela gritou. Mas a urgência foi abafada pelo barulho da entrada. Quando um dos homens se aproximou, Clara deu um passo atrás, mas não antes de perceber algo que a deixou paralisada. No braço de um dos membros da gangue, uma tatuagem idêntica à que ela tinha visto em Hugo décadas atrás. Um símbolo, uma antiga marca que pertencia à homenagem a um ancestral que não fazia sentido naquelas circunstâncias. O quê? Clara começou a perguntar, mas foi interrompida por outro grito. Hugo, eles não apenas querem você, eles querem todos nós. Beatriz gritou, o terror estampado no rosto. Mas o olhar de Hugo estava... Então, num movimento rápido, o homem de cicatriz levantou a arma novamente, mas não para apontar a Hugo. Em vez disso, ele atirou em direção ao teto, fazendo a madeira do telhado estalar. Calem-se! Gritou, enquanto todos se jogavam ao chão em pânico. Isso causou uma pausa.
Eu não estou aqui para matar, mas alguém tem algo que eu preciso, e você vai me dizer o que é, Hugo, ele afirmou. Seu verdadeiro legado. As palavras do homem cortaram o ar como uma adaga. Todos congelaram. O que Hugo realmente sabia? Clara começou a juntar as peças. A tragédia da infância, os erros que vieram depois. Mas e se tudo isso não fosse culpa de Hugo? Eu juro, eu não sei o que estão falando. Hugo respondeu, a voz falhando. Mas Clara viu a verdade em seus olhos. Ele estava perdido em um labirinto de segredos e responsabilidades que nunca pediu. Ah, não se faça de vítima. Você sabe mais do que diz. O homem avançou e a tensão era palpável. Clara estava prestes a implorar, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o chão sob seus pés começou a tremer. Uma explosão vinda de fora sacudiu a cabana. As paredes tremiam e pedaços de madeira caíam ao chão. O que estava acontecendo? Clara olhou para Tiago e Beatriz. A situação estava saindo de controle. Saímos agora! Tiago gritou, pegando Clara pela mão enquanto puxava Hugo e Beatriz. A única preocupação era escapar daquele pesadelo. Mas a revelação do legado ainda pairava no ar, pesando em seus corações. O cheiro de fumaça invadiu o espaço, o caos se desenrolando rapidamente. A porta da cabana se abriu com um estrondo, e quando eles saíram, a cena que se desenrolou chocou todos. O que deveria ser um simples esconderijo transformou-se repentinamente em um campo de guerra. A gangue estava em confronto com outra facção. Uma luta brutal se desenrolando diante deles. Hugo parou, a expressão de horror misturada com incredulidade. O que está acontecendo? Perguntou, quase em um sussurro, enquanto Clara sentia seu coração disparar. Escolha um lado, Hugo, berrou um desconhecido, enquanto os tiros continuavam a ecoar. Estava claro que havia mais em jogo do que apenas os erros do pai. O verdadeiro legado estava ali, pulsando em cada ação, revelando segredos que todos temiam. E naquele momento, a luta não era apenas uma batalha por sobrevivência, mas a luta pela verdade. E a linha entre amigo e inimigo estava mais borrada do que nunca. O caos que se desenrolava fora da cabana parecia impossível de acompanhar. Os homens da gangue estavam em plena batalha com outra facção. Os gritos e tiros se misturavam na confusão. Hugo gelou ao perceber que o que estava em jogo era muito maior do que eles haviam imaginado. Mas antes que pudesse processar isso, outro rosto se destacou entre os que se enfrentavam. Um homem alto, com uma presença intimidante, avançou em direção a Hugo, e o coração dele disparou. Você finalmente apareceu, gritou o homem, apontando para Hugo. O olhar dele era feroz, cheio de raiva e de algo mais profundo, que Hugo não conseguia identificar. Era um velho conhecido, um nome que tinha ficado enterrado em seu passado. Estava esperando por você. Quem é ele? Clara sussurrou, seu olhar se alternando entre o homem e Hugo em busca de respostas. É o Ricardo, o filho do chefe da gangue rival, Hugo respondeu, as palavras saindo como um sopro. O passado batia a porta novamente, e não da forma que ele esperava. Mas o que era essa conexão? Hugo estava prestes a perguntar quando um som ensurdecedor cortou o ar. Um disparo soou próximo. A adrenalina bombardeou seus corpos enquanto todos se agachavam, buscando abrigo. Rápido! Vamos para a floresta! Tiago gritou. Mas logo o caos se intensificou. E o que era apenas um conflito de gangues parecia escalar para algo ainda mais sombrio. Enquanto fugiam, Clara sentiu que algo não estava certo. O olhar de Hugo estava distante, perdido. O peso que carregava estava prestes a se revelar. Hugo, temos que aguentar firme. O que você sabe sobre tudo isso? Ela insistiu, mas ele desviou o olhar.
Então, o inesperado. No meio da confusão, um tiro acertou a parede perto deles e alguém foi arremessado ao chão. Clara se virou e o mundo parou. O homem que caíra era um dos membros da gangue, mas seu rosto era inconfundível. Era o pai de Hugo. Hugo! Clara gritou, o horror tomando conta dela. Seu pai! Hugo ficou paralisado. O pai dele estava ali, respirando com dificuldade, a mão se contorcendo ao tentar segurar o ferimento no abdômen. O choque percorreu o corpo de Hugo como um raio. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz dele tremia enquanto ele se aproximava cautelosamente. Não tenho tempo. O pai do Hugo sussurrou, entrecortando a respiração. Eles vieram atrás de você, de todos nós. Você precisa saber a verdade. O olhar de Hugo se transformou em dor e confusão. Que verdade? Ele estava em desespero, mas o homem ao chão apenas sussurrou mais palavras que ficaram presas na garganta dele, consumidas pelo caos. Hugo, o que você pensou que era o seu legado não é nada do que você imagina. Os sons da batalha ao redor deles pareceram diminuir. Clara olhou para Beatriz, Tiago e depois para Hugo. O desespero em seus olhos começou a se transformar em algo mais profundo. O que isso significa? Clara murmurou. Mas a dúvida em seus olhos fez ecoar a pergunta nas mentes de todos. Então um raio de luz se fez ao longe, revelando o verdadeiro líder da gangue rival emergindo das sombras. Ele carregava um semblante conhecido. Não era outro senão a figura de alguém do passado de Clara, o pai dela. Não, não pode ser, Clara sussurrou, o terror fazendo seu coração parar. O homem que ela pensava estar longe estava bem ali, no centro do caos. Ele sorriu ao ver a expressão horrorizada dela. Clara, finalmente reunidos. As revelações começaram a se embrenhar na mente de todos. O que eles conheciam, as verdades que tinham aceitado como claras, agora se tornavam borradas. Laços de família, segredos inconfessáveis. O que isso significava para eles? E o que Hugo realmente herdara? Até onde você irá, Clara? O pai perguntou a expressão desafiadora. A resposta a tudo isso está mais próxima do que você pensa. O clima mudou repentinamente. As lealdades estavam sendo testadas, e a linha entre amigo e inimigo se apagava. Clara sentia que tudo estava prestes a desmoronar. O que ela pensava que sabia sobre eles, sobre Hugo, sua própria família, tudo agora parecia um labirinto sem saída. Enquanto a luta rugia ao fundo, Clara olhou para Hugo, seus olhos cheios de incertezas. O que vamos fazer agora? Ela sentia que a resposta estava à vista, mas as palavras estavam entaladas na garganta. As consequências desse momento estavam prestes a ressoar e mudar tudo. Não há como voltar atrás, murmurou Hugo. A pergunta não era mais se eles conseguirão enfrentar isso, mas o que a verdade revelaria a cada um deles. E nessa instabilidade, um único pensamento ecoou. Até onde você iria para proteger os que ama em um mundo repleto de segredos e traições? O caos que se desdobrava na clareira era ensurdecedor. Clara sentiu o coração pulsar como um tambor, enquanto o olhar dela se fixava no pai. Hugo estava paralisado. Uma mistura de agonia e confusão dominando seu rosto. Pai, o que aconteceu? Sua voz tremia. Mas antes que o homem pudesse responder, outra explosão cortou o ar. Clara teve certeza de que o chão sob seus pés tremeu. Vá, Hugo, faça-o falar, gritou Tiago, tentando arrastar o irmão para longe. Mas Hugo permaneceu ali, imóvel, preso pelo desespero. Você precisa saber a verdade. O pai de Hugo insistiu, e quem poderia ficar calmo diante daquela revelação? Clara sentiu um nó na garganta. O que mais havia dentro desse turbilhão de segredos? Nesse momento, o grupo de homens que combatiam do lado de fora avançaram para o interior da cabana. O líder, Ricardo, entrou, seus olhos faiscando de ira.
Hugo, onde está a chave? O que seu pai escondeu? Ele parecia disposto a tudo, suas palavras uma lâmina cortante. Chave? Que chave? Clara sentiu o pânico crescer, e a conexão entre eles parecia cada vez mais tensa. Tudo o que eles conheciam estava desmoronando. O pai de Hugo deu um último respiro, e suas palavras saíram como um sussurro. Hugo, a verdade não está onde você pensa. O que eu fiz? Mas ele foi interrompido. Silêncio! Ricardo gritou, avançando mais perto. Nós precisamos dela agora. Clara olhou para Hugo. E ela percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Era uma aposta arriscada, mas ela não poderia ignorar. Hugo, por que seu pai disse que a verdade não está onde pensamos? As palavras saíram quase como um ato involuntário, mas a confusão era palpável. Eu não sei de nada, ele respondeu, a voz falhando. As lágrimas ameaçavam escorregar. Tudo começou a se desviar. O homem de cicatriz estava prestes a avançar, mas a porta se abriu bruscamente. Uma nova figura entrou, e todos viraram a cabeça. Era Beatriz. Parem! Não toquem nele! Ela gritou, a voz ecoando com uma ferocidade que surpreendeu a todos. Mas havia algo nos olhos dela, algo intenso e familiar. Clara sentiu um arrepio. O que estava acontecendo? Beatriz, não! Hugo a chamou. Uma mistura de urgência e pânico. Mas Beatriz olhou para o pai dele e havia uma conexão inesperada. Eu sei o que você fez e não vou deixar que você destrua tudo. A revelação caiu como uma bomba. Clara encarou Beatriz, esperando uma explicação. O que você sabe? Eu sou parte disso também. O olhar de Beatriz se endureceu. Seu pai não é a única pessoa que tem segredos, Hugo. Os homens pararam. O silêncio era pesado. O que você quer dizer, Beatriz? Clara não sabia se queria saber a verdade ou se preferia viver em ignorância. Meu pai foi o responsável pelo que aconteceu. O legado que você carrega não é só seu, Hugo. É nosso também. As palavras dela cortaram como um golpe. As revelações estavam transbordando, e tudo parecia se entrelaçar. Nosso! O olhar de Hugo estava cheio de confusão, e Clara sentiu que os laços de amizade e amor que conhecia estavam prestes a quebrar. Você está dizendo que... A tensão subiu. Um homem da gangue sorriu, mas era um sorriso sinistro. Olhem, o amor se transforma em traição e o legado em ruína. Isso é o que vocês precisam entender. A chave está atrás de cada um de vocês. E nesse momento, tudo que Clara pensava que sabia sobre a amizade deles estava desmoronando. As respostas que ela buscava não vinham apenas de Hugo ou do pai dele, mas de Beatriz também. Clara sentia que a terra estava se retirando sob seus pés. O passado que unia aqueles quatro na clareira agora se tornava uma enorme sombra sobre cada um deles. O que fazer agora? Como lidar com essa nova realidade, onde ninguém era quem parecia ser? Vamos nos decidir então, Ricardo falou, quebrando o silêncio tenso. O que vocês vão escolher? Enfrentar a verdade ou viver na ilusão? E ao ouvir isso, Clara sentiu o mundo desmoronar em volta dela. A pergunta permanecia, pairando como um manto pesado. Até onde iriam? Para proteger uns aos outros ou para se salvar? O mistério agora não era apenas sobre o legado de Hugo, mas sobre quem realmente eram cada um deles. O caos que se desenrolava na clareira parecia sufocante. Os gritos e os disparos ecoavam. A adrenalina pulsava forte nas veias. Clara olhou para Beatriz, que mantinha os olhos fixos em Hugo. O peso das palavras não ditas estava prestes a ser esmagador. Ricardo, com um olhar presunçoso, parecia pronto para esmagar qualquer resistência. Hugo, a escolha é sua, Ricardo gritou,
voltando a atenção para o garoto. Mas algo mudaria naquele momento. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Clara sentiu uma presença pesada, como uma sombra se formando atrás dela. Quando se virou, viu uma figura que não esperava. Uma mulher de cabelos escuros e expressão decidida. Uma lembrança do passado. Mãe? A voz de Clara mal saiu. Um sussurro increduloso. A mulher era sua mãe. Não havia dúvida. O longo tempo de separação virou confusão em seu coração. O que você está fazendo aqui? Clara. Agora não é hora para isso. Sua mãe respondeu. A urgência em sua voz era palpável. Ela impulsionou-se para frente, o olhar fixo em Hugo. Nós não temos mais tempo. Você está viva? Clara não conseguia processar. O que a mãe dela estava fazendo ali, no meio daquela confusão? O choque a abalou. Hugo olhou para ela, a expressão entre choque e confusão. Silêncio! Ricardo gritou, mas sua voz foi abafada pelo som de um novo estrondo fora da cabana. A porta bateu e Clara segurou a mão de Hugo, sua mãe fazendo o mesmo com Tiago e Beatriz. O tempo estava se esgotando e a verdade começava a vir à tona, mas em um caminho que ninguém esperava. Eu não vim aqui para brigar, a mãe de Clara declarou, olhando para Ricardo com uma intensidade feroz. Eu não vou deixar que você destrua tudo. Os homens da clareira reagiram. Havia um momento de hesitação. Clara sentiu um nó na garganta. O olhar de sua mãe era decidido, mas a luta estava se intensificando. Mais homens chegavam e os sons de armas ecoavam. O que seria aquela ligação entre sua mãe e Ricardo? E por que sua presença mudava tudo? Você não sabe o que fez. Ricardo avançou, seu rosto torcido com raiva. Entre as ameaças e os gritos, Clara se tornou a espectadora de um pesadelo que estava prestes a se desdobrar de maneira sombrio. Então um grito ecoou. Parem! Foi a voz de Beatriz, que se lançou à frente, enfrentando tudo e todos. Todos nós estamos presos. Isso é entre famílias e não entre amigos. A tensão aumentou e Clara olhou para sua mãe. A expressão dela previa algo devastador. No fundo, o que sua mãe escondia? A verdade estava prestes a explodir como um vulcão. Clara, existem segredos que você ainda não conhece, disse sua mãe, o olhar fixo em Hugo. O que fizemos parecia uma boa ideia na hora, mas as consequências nos perseguiram. Não podemos deixar que a história se repita. Foi como se um estalo tivesse se dado. Hugo olhou para cada um deles, os elos quebrados se entrelaçando em algo que ninguém poderia compreender. O que você está falando? Ele sussurrou, atordoados. E naquele instante, tudo mudou. Um homem do lado de fora começou a gritar. E é claro que era algo totalmente diferente. Então um tiro disparou de longe e toda a clareira virou um mar de caos. O homem que havia se aproximado de Hugo caíra, mas não sem antes gritar. A herança não é só de vocês. Hugo se virou horrorizado. O que você quer dizer? E esses últimos momentos bradavam respostas que poderiam não se concretizar imediatamente. Ricardo estava ali, com um olhar de desprezo e a filiação que nenhum deles esperava. Uma revelação que fazia ecoar as mais profundas dúvidas. Hugo, você é filho de alguém mais poderoso do que pensa, e isso é apenas o começo. Nesse instante, o chão sob ele se partiu. Os segredos não eram apenas suas verdades pessoais, mas o entrelaçamento das vidas deles, que começava a se soltar como os fios desgastados de uma tapeçaria. E à medida que as respostas se tornavam evidentes, tudo o que eles acreditavam ser real. O legado, em vez de uma promessa, agora representava um fardo devastador.
A clareira, que um dia fora o palco de risadas e aventuras, se tornava um campo de batalha por verdades e sacrifícios. E enquanto a poeira da luta se misturava com o medo e a incerteza, Clara percebeu que a única coisa que realmente importava era a pergunta que agora pairava no ar: até onde você iria para proteger os segredos de sua família quando eles podem destruir suas amizades? O caos que se desenrolava na clareira parecia sufocante. Clara tentou processar a cena diante dela, mas a tensão era palpável. A presença de sua mãe, surgindo como um fantasma do passado, esquentou o ambiente já carregado de emoções. Mãe, o que você está fazendo aqui? A incredulidade transbordava em sua voz. Ao mesmo tempo, as ameaças pairavam no ar, um eco de tiros, gritos e ordens desesperadas. Clara, não é hora para isso. Precisamos sair agora. A mãe dela, com os olhos ardendo de determinação, olhou rapidamente para. A urgência em seu tom fazia o estômago de Clara revirar. Ricardo, ainda feroz, avançou, mas a mulher se posicionou à frente de Hugo, como se fosse um escudo humano. Você não vai machucar meu filho, bradou ela, o olhar fixo. Seu filho? Ele é só um peão nesse jogo. Onde está a chave, Hugo? O tom de Ricardo era ameaçador, e a atmosfera se tornava cada vez mais eletricamente tensa. Clara sentiu o coração disparar. Ela percebia que o que estava em jogo era muito mais do que apenas a vida de Hugo. Nesse momento, um estrondo ressoou. Uma explosão distante sacudiu o chão sob eles, e tudo ao redor parecia desabar. Clara fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, viu as coisas saindo do controle. E então, um grito, um agudo e desesperado. O ruído cortante de uma sirene se aproximando preencheu o ar tenso. Precisamos sair, isso vai atrair mais deles, Beatriz gritou, puxando Clara e Hugo para trás, mas era tarde demais. Uma nova figura surgiu do lado de fora, armas em punho, avançando pela clareira como uma tempestade. Era um novo grupo de homens, e todos perceberam que eram da mesma gangue rival. Os olhares se cruzaram, a confusão reinando. Clara olhou para Beatriz, e depois para Hugo, sem saber em que direção correr. O que era aquilo? Uma nova ameaça que se somava ao horror da situação. Mas então, a verdadeira reviravolta. Quando um dos novos homens tirou a máscara, Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto. Era Gabriel, o ex-namorado de Beatriz, que desaparecera misteriosamente meses atrás. Um choque não apenas pela revelação, mas pela expressão em seu rosto, e pela sua presença ali, armado e envolvido na briga entre gangues. Gabriel? Beatriz sussurrou, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo com você? Você não entende, Beatriz. Eu tive que fazer isso. Era a única maneira de proteger você. A voz de Gabriel era intensa. Mas suas palavras ecoavam como uma cláusula de um contrato quebrado. A mercadoria do passado voltava, e o que antes era amor agora se transformava em dúvida. E como um feixe de luz numa tempestade, a verdade irrompeu. Clara não aguentou. Proteger como? Com tudo isso? Com essa guerra? O que você realmente deseja? Sua voz transbordava indignação. O medo a empoderava e a tornava feroz. Eu tenho que me meter nessa. Hugo, você não sabe o que seu pai fez? E Clara, você está no meio disso tudo sem perceber. A afirmação escandalizou todo mundo. Vocês não são só peões, são parte de uma disputa antiga. Ele gritou como se não pudesse mais se conter. O tempo pareceu parar novamente. Todos contemplavam o que Gabriel havia revelado. Os laços de família, os segredos enterrados. Clara olhou para os rostos ao seu redor, cada um mais confuso que o outro. Hugo estava em choque, e a expressão de Beatriz é uma mistura de dor e conflito.
O passado deles estava se desdobrando em um presente insuportável. Mas antes que pudessem processar, um novo barulho cortou a tensão. Um som estrondoso. O chão tremeu com a força de algo que parecia se aproximar a toda velocidade. "Peguem cobertura!" gritou Tiago na hora. Mas era tarde. Uma explosão de poeira e detrito subiu, e os gritos ecoavam sem parar. Quando tudo finalmente se acalmou e a poeira assentou, um novo cenário se desenhou. Clara olhou para onde antes estava sua mãe e não viu nada. Na verdade, algumas figuras se afastavam, mas a silhueta dela não estava entre elas. "Mãe!" O grito escapuliu, feito um lamento. O que aconteceu? Ficasse ou não ali, tudo tinha mudado. O que deveria ser o reencontro estava se transformando em um pesadelo em espiral. A verdade era que, enquanto todos lutavam para sobreviver àquele momento, algo maior e muito mais insidioso estava se desenrolando em segundo plano. A única questão que restava era: até onde você iria para proteger os que ama quando a traição e os segredos podem se tornar armas fatais? Enquanto a poeira começava a baixar e a confusão se dissipava, Clara se viu. Hugo olhou para o pai caído no chão, gelado. O que eles fariam agora? "Não posso deixar meu pai aqui!" Hugo gritou, mas Tiago puxou. "Ele fez escolhas, Hugo. Precisamos sair antes que seja tarde demais." Beatriz estava tremendo, mas sua voz era clara. "Se não formos agora, todos nós estaremos perdidos." Sons de disparos ecoaram. Clara sentiu um nó se formar no estômago. "Para onde vamos?" perguntou, a angústia apertando seu peito. Ricardo estava ali, mais perto do que nunca, determinado a obter o que queria. As alianças que uma vez pareciam simples recuos se tornavam disputas intensas. "Precisamos encontrar um esconderijo até conseguir desenrolar tudo isso", disse Beatriz. Mas Clara hesitou. "E sobre a verdade? O que vamos fazer com todos esses segredos?" O silêncio ficou denso, quase palpável. O peso das palavras pairava sobre todos. Ricardo se aproximou, um olhar feroz. "Hugo, você não entende. Tudo isso é seu legado. Você não pode fugir do seu passado." As palavras do homem ecoavam como um trovão, mas antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo cruzou a clareira. "Isso não é apenas sobre nós, é maior!" gritou Tiago, puxando Hugo de volta. A luta se intensificou. Clara viu seu pai se levantar, ainda assim firme em sua determinação. "Vamos, Clara! Sua mãe tá certa! Precisamos sair!" E em um instante, o instinto de sobrevivência venceu a dúvida. Eles deveriam seguir juntos, ou o que restasse deles seria consumido por esse conflito. Como um gesto rápido, Clara segurou a mão da mãe. "Vamos, todos nós!" E assim eles correram juntos, em direção à floresta, sem olhar para trás. À medida que se afastavam, apenas o eco dos gritos e disparos os acompanhava. Uma esperança irrompeu em meio ao caos. O que tinham com eles era mais forte do que qualquer passado obscuro. Era um novo começo. Após se esconderem atrás de algumas árvores, ainda ofegantes e absorvendo o que aconteceu, Clara sentiu algo mudar. Poderia existir uma forma de transformar esse legado em algo bom? Ao encarar Hugo, seus olhares se cruzaram. O que quer que acontecesse, eles ainda eram amigos. "Promessa de um recomeço?" sussurrou Clara, um sorriso tímido surgindo. Hugo assentiu, sua expressão mais leve. "Sim, vamos enfrentar juntos." Nesse momento, uma clareza surgia por entre as nuvens de incertezas. As revelações e os laços não seriam mais um fardo, mas uma responsabilidade compartilhada. E quando tudo parecia mais tranquilo, Clara percebeu o fragor distante dos motores de carro se aproximando.
A briga não acabaria tão cedo. Mas uma coisa era certa. A realidade que enfrentariam juntos estrondaria em novas direções, e eles não estariam sozinhos. Na escuridão que se aproximava, Clara disse: "Estamos juntos nisso, independente de tudo." E assim, com novos sentimentos e promessas, eles começaram a caminhar, prontos para enfrentar o futuro. Ao mesmo tempo, a pergunta pairava no ar: o que o legado realmente significava para eles e até onde estavam dispostos a ir para protegê-lo?